Está na hora do debate do JL. No debate do JL de hoje, discutiremos a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Roda Viva, programa exibido aqui na TV Cultura, que abordou a grave crise provocada pelas chuvas intensas no estado. Durante a entrevista, o governador falou sobre as medidas tomadas para mitigar os impactos e reconstruir as áreas afetadas. Eduardo Leite também destacou a postura de seu governo em relação às mudanças climáticas. Mas, afinal de contas, onde o governo gaúcho errou nessa tragédia? Para debater o tema, eu recebo no estúdio o professor Paulo Roberto Schiff. Tudo bom, professor? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Sempre, prazer recebê-lo aqui. E de forma remota, geólogo e escritor Marco Moraes. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Prazer estar aqui. Maravilha, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Você pode mandar o seu recado para a gente, participar desse debate através do WhatsApp 13 996646781. Senhores, mais uma vez, boa tarde. Nós separamos alguns trechinhos da entrevista do Eduardo Leite ontem durante o Roda Viva, exibida aqui na TV Cultura. E eu vou pedir para que o nosso diretor, o Davidson Carlos, coloque o trecho onde o governador responde aos jornalistas que participaram do Roda Viva de ontem a respeito de onde, o ponto X, onde o governo gaúcho errou nessa tragédia toda. Por gentileza, Davidson Carlos, roda pra gente. Onde o seu governo e os demais governos que o antecederam e também as outras instâncias erraram? O nosso governo tem buscado fazer com tudo que está ao seu alcance, estabelecer condições para mitigação, como você falou, que é conseguir reduzir o impacto das ações que a gente tem como seres humanos no planeta e no nosso pedaço de chão aqui, como nós chamamos, o nosso rincão gaúcho. Tem buscado dar condições melhores de resposta, mas naturalmente a gente lida com as condições que o Estado tem, limitadas, que são por crises antigas, anteriores, que a gente vem buscando responder nesses últimos anos. Essa é a pergunta que foi feita pela jornalista Vera Magalhães. Professor Paulo Schiff, vou começar aqui com o senhor que está no estúdio comigo. Onde é que o governo gaúcho errou nessa tragédia toda? Errou, como erraram a grande maioria, quase todos os governos no Brasil, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, pela falta de mentalidade de prevenção. As mudanças climáticas estão aí, seja por ação humana, como a grande maioria dos cientistas entende que é, seja por fenômenos naturais, causas naturais, como uma parte dos cientistas entendem que é. As mudanças climáticas estão aí, os efeitos estão aí. Sim. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, em 2007, aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Louisiana, a cidade de New Orleans ficou submersa. Aconteceu parecido nesse final de semana na Alemanha, na fronteira com a França. Então, os fenômenos climáticos, eles vieram com uma intensidade nunca vista antes, né? Aconteceu em Teresópolis, aconteceu na Bahia, aconteceu aqui do lado, em São Sebastião, no nosso litoral de São Paulo. A mentalidade imediatista, a falta de prevenção, levou a essa situação. Houve um período de grande negacionismo no Brasil, no governo Bolsonaro, em que a mentalidade negacionista ela predominou e faltou prevenção. O erro do governo gaúcho é na falta de prevenção. O estado das comportas, por exemplo, apodrecidas, mostrou isso claramente, faltou manutenção. As mudanças climáticas têm que estar na agenda de qualquer político, qualquer candidato hoje, e até hoje a mentalidade de prevenção não mobilizou os políticos porque não rendia votos. Verdade. Agora a tragédia tira votos. Então, a partir de agora, provavelmente a partir daí a mentalidade do eleitor também vai mudar. Marco, como é que você vê essa questão, Marco? Sem dúvida a questão da falha é o fato de que o Rio Grande do Sul não estava absolutamente preparado para o que veio, e apesar de, como o governador mesmo reconhece, de haver alertas, relatórios alertando sobre essa situação. Então, a falha está aí, simplesmente o Estado todo não estava preparado para um evento desse porte, apesar dos alertas. E vejam,
Eu estava vendo aqui que em 2012 houve, no PAC de 2012, foram comissionadas, não sei se esse é o termo exato, mas foram alocadas para o Rio Grande do Sul, autorizadas para o Rio Grande do Sul, cerca de mais de 3 bilhões de reais para obras de prevenção. 2012, quer dizer, não é uma coisa que, né, não é só o último governo que pode ser responsabilizado, é uma série de governos que vem desde lá e que não investiram absolutamente nada desses recursos, né? Pelo contrário, parece que começaram a fazer algumas obras numa região ali do Arroio da Areia, perto de Porto Alegre, e aí pararam as obras de maneira tal que isso piorou a situação da cheia de Porto Alegre. Quer dizer, uma grande falta de prevenção, de preparação para os eventos que já estão sinalizados há muito tempo, né? Então essa, eu concordo, essa foi a grande falha. A questão é como é que vão fazer daqui para frente, o que vai ser feito daqui para frente, né? Porque o discurso, a entrevista do governo é articulada, mas eu moro, né, em Petrópolis, na Serra Fluminense, né? Então a gente está acostumado a ver aqui tragédias, muitos discursos, muitos planos que depois não são levados adiante. Não só por culpa dos governantes, né? Mas também por que a sociedade passa a priorizar outras coisas, como o colega acabou de falar. Você acredita que o negacionismo influencia nesse caso, professor Marco? Desculpe? Você acredita que a negligência das pessoas, tanto dos governantes, vem por causa do negacionismo? O negacionismo é um componente importante. Em relação às mudanças climáticas, no caso? Eu tenho insistido que esse não deveria ser um tema ideológico, porque a crise climática afeta todo mundo. Mas, infelizmente, né? A direita tem adotado uma agenda negacionista, uma agenda antiambiental, e a ironia disso tudo, triste até disso tudo, é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, boa parte do agronegócio, por exemplo, que tem de se alinhar com a direita, foi talvez o mais prejudicado com esses eventos aí, que vem há algum tempo, né? Como inclusive o governador lembrou no programa, eles vinham até o início de 2023, tinha uma seca dramática de vários anos no Rio Grande do Sul. E agora, né, de 2023 para cá, 4 eventos de chuvas intensas e inundações. E aí a gente vê que, como o governo do Rio Grande do Sul é um governo mais alinhado à direita, talvez essa seja uma explicação pela razão da pouca ação que se vê, porque o fato é que, apesar de muitas promessas, nada foi feito nos últimos tempos. Porto Alegre, ano passado, investiu R$0 em prevenção de enchentes no ano passado. Então, assim, a gente tem que ver o que foi feito até o momento em que a tragédia acontece. Daqui para frente, o discurso é muito bom, mas a gente precisa de ação, e principalmente de acabar com esse negacionismo de algo que está muito evidente que está acontecendo. Paulo, como é que faz para esclarecer as pessoas, para que não haja esse negacionismo? Parece que existe politicagem até nisso. Seja por o negacionismo é em relação ao efeito da ação humana nas mudanças climáticas, emissão de carbono, gases de estufa. Que tem a mudança climática, que tem eventos extremos, ninguém pode negar porque eles aconteceram, em relação às causas. Agora, a mentalidade de prevenção desse tipo de tragédia, ela se forma meio que pelo calejamento. Santos é uma cidade que teve, em 1956, uma tragédia, uma chuva intensa, deslizamento, pessoas soterradas, ônibus soterrado, prédio que caiu devido ao efeito das chuvas. Em 1956, o governador de São Paulo, o governador era o Jânio Quadros. A cidade meio que aprendeu a se prevenir disso. Na década de 70, veio o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
e mapeou os pontos de risco. No final da década de 80, esse estudo foi atualizado e foi implantada uma política de prevenção de riscos em encostas que foi adotada por todos os prefeitos que vieram depois. É uma política municipal. Então, mesmo assim, Santos, em 2020, teve mortes num deslizamento, mas muito menos do que tragédias dessa dimensão que a gente viu em São Sebastião, em Guarujá, que a gente viu na região serrana do Rio, onde o professor falou, o professor Marco Moraes. Então, houve uma mentalidade de prevenção, que, aliás, a cidade conviveu com pestes, que são as epidemias antigamente eram chamadas de pestes, no começo do século passado, e um sanitarista saneou a cidade e preparou a cidade para ser esse porto internacional, hoje é o maior porto do hemisfério sul. Então, essa mentalidade de prevenção, ela se forma. Agora, precisa investir nela. O eleitor, cabe ao eleitor o discernimento de votar em quem tem propostas sérias de prevenção de riscos para evitar esse tipo de tragédia. É isso aí. Senhores, eu tenho que fazer um breve intervalo. A seguir tem mais debate no Jornal Litoral. Voltamos em instantes, até já. 1h31 de volta com o Jornal Litoral. Hoje estamos falando sobre a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Roda Viva, com Marco Moraes, professor, geólogo, que conversa conosco de forma remota, e com o professor Paulo Roberto Schiff, jornalista e também apresentador do programa Opinião. Agora eu vou pedir para o Davidson Carlos, nosso diretor de TV, exibir o trecho em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fala aos jornalistas do Roda Viva qual será o prazo de reconstrução do Estado. Acompanhe. Final de abril, início de abril, foram entregues as primeiras casas para pessoas que ficaram desabrigadas. Foram 28 casas de 20 metros quadrados, muito pequenininhas, ali em Arroio do Meio, financiadas e construídas pela iniciativa privada, pelo Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul. Foram 7 meses em abrigos e nesse meio tempo enfrentaram outras enchentes, tiveram que sair dos próprios abrigos onde estavam alojados essas famílias. Que prazo que o senhor estima que essas pessoas atingidas agora, são 500 mil de desalojados, 80 mil desabrigados, pode ter para essa reconstrução do Estado? O senhor se arrisca a colocar um período aí para essas pessoas vão ter realmente as suas casas, evitar essa burocracia? O Estado fez uma licitação para a contratação por uma ata de registro de preços de construção de moradias definitivas de 44 metros quadrados cada uma delas, 2 quartos, uma sala, banheiro, né, sala integrada à cozinha, para a construção por blocos de concreto, módulos de concreto, construção rápida que, tendo o terreno com infraestrutura hidráulica e energia estabelecida, podem ser construídas em até 4 meses. 4 meses. O professor também é engenheiro. Como é que você vê essa questão aí respondida pelo Eduardo Leite? A gente tem uma referência que é o furacão Katrina, nos Estados Unidos. As consequências foram parecidas, embora de dimensões diferentes. 60% do estado foi afetado, a cidade de New Orleans ficou submersa. O número de mortes foi 10 vezes, quase maior do que no Rio Grande do Sul, 1.500 mortes, porque não era só inundação, tinha o efeito do furacão Katrina. 17 anos depois, e a gente está falando de uma potência econômica, a principal potência econômica do mundo, que são os Estados Unidos, a reconstrução ainda não é completa. Então, por aí, a gente tem a dimensão do trabalho que vai ser feito. É um trabalho que vai movimentar a economia brasileira. O governador Eduardo Leite falou em 19 bilhões de reais para começar a reconstrução. O governo federal acenou com 51 bilhões de reais. Vai muito mais dinheiro que isso. Agora, o prazo é muito difícil de dizer. A reconstrução física nos Estados Unidos, 17 anos depois, ainda não está completa. A reconstrução emocional, essa eu acho que é só para a próxima geração. Nossa. Marco, como é que você vê essa questão respondida aí pelo governador Eduardo Leite? Eu acho que é muito complicado fazer qualquer previsão a respeito disso. E vai ser muito complicado fazer essa recuperação, porque envolve, em alguns casos, mudança de cidade, da cidade inteira para outro local.
E a experiência que a gente tem aqui na Serra Fluminense, onde eu acompanho mais diretamente, embora eu sou gaúcho, né? Eu vou frequentemente ao Rio Grande do Sul, tenho família lá, conheço bem a situação lá também. Mas a experiência nossa aqui é parecida com o que o jornalista estava mencionando ali no programa, né? Que o pessoal recebeu 200 casas e foi até iniciativa privada, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos uma tragédia em 2011 que afetou mais Teresópolis e Nova Friburgo e Petrópolis em 2022. Agora, as primeiras casas, ou primeiras casas em quantidade razoável, estão sendo entregues para as vítimas da tragédia de 2011. E isso é de uma proporção muito, muito menor do que o Rio Grande do Sul está vendo agora. Então, vai ser complicado, vai ser demorado, vão entrar interesses diversos. Eu acho que assim, realmente é uma oportunidade. O governador falou, num determinado momento do programa, que o Rio Grande do Sul poderia ser um case, né, para o Brasil mostrar como enfrentar uma situação dessas, mas, dado o histórico que eu tenho visto de recuperação das áreas atingidas, eu quero ver as coisas acontecerem, quero realmente ver se vai ser de uma forma organizada, bem planejada, porque outra frase do governador, né, o governo tem outras agendas, né? E a população também, né, como o Paulo falou, assim, né, a população também cabe pressionar porque o governo reage por pressão da sociedade, né? E aí as outras agendas começam a aparecer. A gente aqui eu não sei se a expressão é só daqui, mas a gente fala síndrome do céu azul, né? Vem aquela tragédia no verão, aí o outono e inverno que são secos aqui, com céu azul todos os dias, as pessoas começam a mudar as prioridades. Então é um processo muito complicado de recuperação. Eu espero realmente, como estado, meu estado de nascimento, que o Rio Grande do Sul aproveite essa oportunidade e sirva, como disse o governador, de referência para o Brasil. Mas, voltando a me referir ao que o Paulo disse há pouco, a sociedade vai ter um papel muito importante para pressionar e fiscalizar o governo para aplicar corretamente esses recursos. Eu vou soltar agora o último trecho do Eduardo Leite durante o programa Roda Viva. Ele fala a respeito de culpados nessa tragédia. Acompanhe. Governador, o senhor falou há alguns dias, no início de toda essa crise, que não é hora de procurar os culpados, né, de apontar o dedo para os culpados. Pouco depois anunciou um plano para a reconstrução do Estado. O que aconteceu no Rio Grande do Sul teve sim uma influência direta da ação humana, seja de forma mais abrangente pelas políticas públicas que ignoram a ciência, né, e agravam a crise climática, seja pelo processo de urbanização descontrolado, ou seja por uma falta de atenção para um tema tão importante que são as políticas de adaptação a essa nova realidade climática. Aí eu me pergunto, governador, como é que a gente vai reconstruir um Estado que seja resiliente sem entender a fundo o que nos deixou tão vulneráveis, né? Em outras palavras, como saber o que e como reconstruir sem entender o que deu errado e quem errou? Jaqueline, assim, para deixar claro, não procurar culpados não significa não procurar responsabilidades. E mesmo a de entender dos erros, quais são também as necessidades de correção de rumo, né, de rota, para que a gente possa ter capacidade de resiliência, como é a resistência que a gente tem que ter para essas mudanças climáticas já havidas. Porque a gente tem que trabalhar sobre mitigar e reduzir o impacto que a gente tem, e isso também não adianta a gente fazer só no Rio Grande do Sul, tem que ser uma consciência global, né? Tem algum responsável, professor Paulo Schiff? O processo de ocupação urbana, que impermeabiliza as cidades e ele impede a absorção da água das chuvas, é um fator de agravamento dessas tragédias. O desenvolvimento que levou a essas mudanças climáticas, que alguns cientistas, a maioria entende que tem ação humana, é outro fator responsável. A imprevidência na contenção é outro. Agora, tem também
um aspecto importante da gente lembrar, que é o custo. Uma obra, para evitar uma enchente dessa dimensão, ela é caríssima, ela é inviável para um governo como o de Porto Alegre, para um governo como o do Rio Grande do Sul, até para um governo como o brasileiro. O engenheiro, e eu sou engenheiro, a gente projeta a drenagem, a comporta, para uma chuva de 30 anos, para uma chuva de 50 anos. Uma chuva de 100 anos já é muito difícil. Uma chuva de 200 anos como essa é impossível. Agora, se a obra for feita corretamente e mantida corretamente para a chuva de 50 anos, o efeito não vai ser tão dramático como esse que foi. Então, tem a ocupação urbana desenfreada, tem a falta da mentalidade de prevenção e tem o desenvolvimento capitalista do mundo que levou a essas mudanças climáticas. Você concorda com isso, Marco? Bom, eu acho o seguinte, primeiro eu queria observar que a causa do aquecimento global são as ações humanas, são as emissões humanas. Eu acho que a essa altura já temos evidências suficientes para afirmar isso. O que pode parecer ruim, mas na verdade, se esse aquecimento rápido que a gente está vendo não fosse causado por nós, aí nós não teríamos nada a fazer a respeito, pelo menos em sendo a gente pode fazer algo a respeito, né? Agora, a frequência desses eventos, por conta do aquecimento, as cheias de 200 anos vão ser muito mais frequentes. Portanto, todo o planejamento de prevenção e adaptação tem que levar em conta isso. Não vão, o que era a ocorrer a cada 10, 20 anos vai ocorrer a cada ano, a cada 2, 3 anos, ou pelo menos a cada ciclo laninho, por exemplo. E essa de 200 anos, né, na verdade essa cheia, a última foi em 1941, né, ou seja, não se passaram nem 100 anos da última grande cheia. Ela vai ser mais frequente, pode não ser ano que vem, né, depois, até porque estamos entrando num ciclo laninha que vai deixar o sul mais seco por um período, mas não vai levar 80 anos para acontecer de novo. Então a gente vai ter que ser, e eu já vi alguns estudos de engenharia, né, vamos ter que ser mais criativos para que a gente possa fazer essa adaptação de uma maneira factível, a custos mais baixos, né, em vez de erguer enormes obras de concreto, tentar fazer com que as cidades assimilem mais água, fazer a absorção maior da chuva, né, exatamente reduzindo, como o Paulo referiu, a impermeabilização das cidades. Enfim, a gente vai ter que achar maneiras de se prevenir para eventos muito extremos, tanto do ponto de vista de chuvas, inundações e deslizamentos, como do ponto de vista de ondas de calor e secas. É um mundo transformado, né? Eu escrevi um livro, Planeta Hostil, recentemente, em que eu falo exatamente de todas essas transformações. É um outro mundo que está aí diante de nós, e a gente vai ter que se preparar para ele. E isso vai mudar os parâmetros, né, em todos os aspectos, inclusive da engenharia de prevenção. Marco Moraes, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Paulo Schiff, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no JL. Dessa forma, a gente encerra o debate de hoje. Agradeço a sua audiência. A gente volta amanhã, a partir de 15 para 1 da tarde. Grande abraço. Tchau, tchau.